Olá amigos, olá você ligado aqui no canal do Ariel Selba no YouTube, também demais redes sociais, aquele abraço, está no ar, vídeo do dia, para você com a informação mais relevante que eu trago aqui neste momento. Quem assiste os vídeos com frequência sabe que eu costumo trazer informações que sejam atemporais, né, que possam ser acessadas, assistidas também no futuro. Essa aqui diz respeito ao coronavírus, é um assunto atual, também pode, claro, vir a ser útil no futuro, mas é importante, mais importante que qualquer informação é deixar você a par também com relação a esse assunto, não é verdade? No dia de hoje, no momento da gravação deste vídeo, 11 de março de 2020, quarta-feira, o coronavírus foi declarado pandemia mundial, né? É considerado pandemia pela Organização Mundial da Saúde neste exato momento. Então achei por bem trazer. Ontem eu trouxe aqui um vídeo com 37 perguntas e respostas sobre o coronavírus, acesse, vale a pena. Hoje eu trago essa notícia, né? A taxa de mortalidade por coronavírus é até 9 vezes maior entre doentes crônicos. Isso aqui é mais para deixar você mais tranquilo, né? Pessoas que estão bem de saúde, que são a maioria, né? As crianças, as pessoas estão bem de saúde, estas dificilmente terão a morte, que é o que mais assusta, né? Quem está doente, quem é idoso, que deve se preocupar mais. Fique mais em casa, enfim. Quem é adulto, criança, estes têm uma chance bem pequena de ter alguma complicação. É simplesmente uma gripe que a pessoa mesmo acaba se curando com o passar dos tempos. Então essa matéria aqui traz a questão dos doentes crônicos, né, com 9 vezes maior chance de mortalidade. Vamos então a esta informação que eu julguei importante aqui neste dia de hoje para você. Já vai acessando o canal e curtindo aqui no vídeo. Se gostou do assunto, vai curtindo. Já curte logo, no final se não gostou pode descurtir, não tem problema. Inscreva-se também aqui embaixo, acione o sininho, ou se você estiver no computador, pode fazer aqui no cantinho. Acesse também meu site, lá tem muita coisa legal para você. No fim do vídeo eu trago a explicação de como meu site funciona, tá bom? Vamos ao motivo que você está aqui. A taxa de mortalidade por coronavírus é até 9 vezes maior entre pessoas com alguma doença crônica, quando comparada à de pacientes sem patologia pré-existente. Segundo dados do governo chinês, compilados por uma missão de especialistas da OMS em fevereiro, no grupo de infectados que não tinha nenhuma comorbidade, apenas 1,4% morreu. Já entre os pacientes com alguma doença cardiovascular, por exemplo, o índice chegou a 13,2%. Considerando todos os pacientes infectados, a letalidade foi de 3,8%. A análise do perfil foi feita com base em amostra de 55.924 casos e 2.114 mortes registradas na China até 20 de fevereiro. O país asiático já confirmou 80.422 casos e 2.984 óbitos. A estatística mostra a taxa de mortalidade para pacientes com diferentes tipos de doença crônica. No caso de diabéticos, o índice foi de 9,2%. Em hipertensos, a taxa observada foi de 8,4%. Entre aqueles que já tinham alguma doença respiratória, como asma, a letalidade foi de 8%. Entre os doentes com câncer, a taxa ficou em 7,6%. Análises anteriores já haviam mostrado que outro importante fator de risco para a complicação é a idade. Segundo o relatório da OMS, acima de 80 anos, a mortalidade pela doença chegou a 21,9%. A pessoa está fraca, enfim, lógico, qualquer doença pode antecipar a morte. Bom, nos dois casos, a principal explicação por trás do risco é a resposta imunológica deficiente do organismo. Isso porque, como não há tratamento ainda para a infecção por coronavírus, as células de defesa do paciente é quem precisam trabalhar para eliminar a ameaça. Nas pessoas com sistema imunológico enfraquecido, o corpo não consegue ter uma resposta igual à de uma pessoa saudável, tá aí a explicação. Aspas, essas pessoas têm uma alteração na imunidade celular e nos processos inflamatórios. Geralmente, elas já têm um ou mais órgãos comprometidos, sem funcionar adequadamente. Quando tem um processo inflamatório, ou quando tem, esse órgão pode ser demandado ainda mais e não dar conta. Fecha aspas, explica a infectologista Nancy Belay, professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. De acordo com Alberto Chebabo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, a SBI, não só a condição crônica pode levar a uma infecção viral mais aguda,
como a contaminação pelo vírus piora a doença pré-existente. Abre aspas. Uma exacerbada a gravidade da outra, ou melhor, uma exacerba a gravidade da outra. A infecção viral também piora a doença de base, aumentando o risco de morte não só pelo vírus, mas por complicação da doença crônica, fecha aspas. Os especialistas explicam que o tamanho do risco para doentes crônicos vai depender do estágio da doença de base e do nível de controle dela. Aspas, quanto maior o nível de cuidado daquela pessoa com a doença pré-existente, melhor será a resposta. Mas, mesmo com a doença controlada, o risco de complicação é maior do que o de uma pessoa sem nenhuma comorbidade, fecha aspas, explica o especialista. Que também diz, todo diabético, por exemplo, pode ter alterações no metabolismo e decompensações no quadro clínico quando enfrenta uma infecção. Por isso, em caso de surto, a orientação é que esse grupo procure orientação médica quando tiver sintomas, fecha aspas, palavras da Nancy. Idosos e doentes crônicos já são considerados grupos com maior risco de complicação em outras doenças respiratórias, como a gripe. As crianças, no entanto, que também costumam integrar esse grupo mais crítico, não estão sendo afetadas de forma significativa pelo coronavírus. E isso está intrigando os cientistas, olha só. De acordo com uma análise feita pelo Centro de Controle de Doenças chinês, o CCDC, no início de fevereiro não foi registrada nenhuma morte pela doença em pacientes com menos de 9 anos. E a taxa de letalidade em crianças, adolescentes e adultos jovens ficou em apenas 0,2%. Abre aspas. Nenhum estudo mostrou ainda por que as crianças estão sendo poupadas. Pode ser por algum receptor celular do vírus, que não é tão expressivo nelas. Ou então pode ser que, como elas se infectam com outros coronavírus mais fracos na infância, tenham imunidade cruzada para esse novo. Mas essa é uma hipótese que não aposto muito, fecha aspas, diz Nancy Belay, professora de infectologia da Unifesp. Interessante como a ciência já tem muitos dados, mas sempre aparece coisa nova, né? As crianças, só nesse caso aí, não estão sendo afetadas. Que bom, né? A análise do perfil dos mortos mostra ainda que a letalidade é muito maior na região de Wuhan, 5,8%, epicentro da crise, em comparação com outras áreas da China, que é 0,7%. A mortalidade também foi muito mais alta nas primeiras semanas do surto, em dezembro e janeiro do que em fevereiro. A explicação, segundo especialistas, pode estar no fato de os serviços médicos terem aprendido melhores formas de suporte aos doentes e também a redução de casos na China nas últimas semanas, o que teria feito o sistema de saúde ficar menos sobrecarregado. Tá aí. Informação com certeza muito interessante com relação a por que as pessoas doentes morrem com mais facilidade, né? Eu tenho aqui alguns comentários de quem leu esta matéria. Esta é a vantagem da internet hoje, você pode participar do diálogo e eu o convido a fazer isto aqui embaixo. Comente, deixe a sua opinião. O Marcos escreveu, recentemente o New England Medicine Journal, né, colocou em dúvida o índice de 1,4%, partindo da premissa que o número de infectados é maior que o informado. O Wilson escreveu, interessante essa notícia de que o vírus é de certa forma seletivo, ataca os mais velhos, os doentes crônicos e poupa os mais jovens. Na verdade não é que ele poupa, que ele escolhe, não, os mais de maior idade estão mais fracos e por isso não conseguem dar conta, né? Bom, fico agora em dúvida sobre a veracidade de uma notícia a qual, quando li, não dei atenção, mas agora, relacionando, faz sentido. Dizia a reportagem de um jornal espanhol, o El País, de que o vírus era algo fabricado em laboratório e, em princípio, se destinava a pesquisas, porém, se disseminou descontroladamente e se tornou perigo mundial. A ser verdade, essa informação precisa ter nome e endereço para posterior denúncia. Pode ser fake news também, vai saber, escreveu o Wilson aqui, né? Eu não tenho dúvida que em laboratório são feitas doenças, né? Agora, claro, não podemos afirmar que é esse caso aqui, né? Mas, claro que pode, né? O Maurício escreveu, uma taxa de mortalidade na ordem de 3,8% é absurda, muito superior à informada anteriormente, que era em torno de 2,2%. Isso sem contar com a altíssima taxa de internações que a matéria não colocou, que está em torno de 15% a 20%. Não há sistema de saúde que suporte isso.
Para aqueles que ainda acreditam nessa conversa que o Covid-19 é só uma gripe, a mortalidade de uma gripe comum gira em torno de 0,01% a 0,02%. O H1N1 pandêmico teve mortalidade de 0,5%. A famosa gripe espanhola, que é considerada a mãe das pandemias, teve a taxa de mortalidade em torno de 3%. Então tá aí 3 comentários, lembrando que não é a nossa opinião, e sim o comentário dos leitores. Este foi então o vídeo do dia. Taxa de mortalidade por coronavírus é até 9 vezes maior entre doentes crônicos. Então, se você está nesse grupo, cuidado redobrado. E você, qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo, todo cuidado é pouco. Eu já tenho um vídeo aqui, procure no canal, é o anterior a este, onde tem 37 perguntas e respostas, inclusive o que você fazer para se prevenir. Acesse lá e verifique, tá bom? Abraço apertado do Ariel Selba, obrigado e cuidado com o coronavírus, ele é muito sério, virou pandemia mundial no dia de hoje. Portanto, fique atento. Valeu e até mais. Este foi mais um vídeo feito especialmente para você. Não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho. Desta forma você recebe o vídeo do dia. Acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. Baixe o aplicativo das nossas rádios, Rádio Clássica e também Rádio Mais Tocadas. E acesse também nossa divulgação, lá no site tem todas as informações. Divulgue de forma eficiente, via redes sociais, via internet. Um abraço do Ariel Selba e até o próximo vídeo.